16º domingo do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a palavra de Deus nesse 16º domingo do tempo comum nos apresenta a paciência de Deus, um Deus misericordioso. A primeira leitura de hoje é um trecho retirado do livro da Sabedoria, capítulo 12, versículo 13, e do versículo 16 ao 19. Nos mostra que Deus concede o perdão aos pecadores. Aos judeus da diáspora que se perguntavam por que Deus não intervinha para destruir os idólatras, o autor recorda que Deus castiga o pecado, mas o faz pouco a pouco, para dar a possibilidade a todos de se arrependerem. Deus não tem nada contra o pecador, e sim contra o pecado. Ao pecador Deus quer salvar, porque a tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos
te faz tolerante e misericordioso para com todos. O Salmo 85 diz: Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel, sois perdão para quem vos invoca, sois amor, paciência e perdão. Tende pena, Senhor, e olhai para mim. A segunda leitura hoje é um trecho da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 26 ao 27. E diz ao seguinte: ao gemido da criação e ao nosso se acrescenta o gemido do Espírito. Ele que nos deu a vida, que nos fez filhos de Deus e nos faz tender para a ressurreição. Segundo uma interpretação, nós não conseguimos, assim como as crianças, articular devidamente os nossos desejos e nossas necessidades. É o Espírito Santo, no seu dinamismo de ação, que se encarrega de formulá-los. Quando não sabemos o que pedir, como rezar, é o Espírito Santo que reza, que intercede por nós a Deus. Quanto ao Evangelho de hoje, a perícope de hoje, Mateus capítulo 13, versículos 24 ao 43, nos apresentam 3 parábolas: a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. O trecho precedente a este nós vimos domingo passado, o 15º domingo, e já previa uma igreja em quem nem todos seriam bons discípulos. Vimos lá a semente que cai em terra dura, a semente que cai em terreno pedregoso, a semente que cai em terreno com espinhos e a semente que cai em terra boa. A semente é a palavra, o semeador é Jesus e a igreja. Mas a terra boa é o nosso coração. E vimos, já previa uma igreja em que nem todos seriam bons discípulos. E esta realidade é evidenciada hoje pela parábola do joio. Vemos aqui a paciência de Deus, que é o dono do campo, e de outro, a impaciência dos servos. Mateus escreve para os judeus. Ele escreve mais ou menos 50 anos após a paixão, morte e ressurreição de Cristo. O Evangelho é continuidade da semana passada, como vemos. O semeador saiu a semear. Terra dura, terreno pedregoso, cheio de espinhos e terra boa. Qual é o nosso coração? O joio, símbolo do mal, não é semeado por Deus. De Deus não vem o mal. Santo Agostinho diz assim: só existe o bem. O mal é a corrupção do bem. Existe a luz. E as trevas, o que é? É a ausência da luz. De onde vem o joio? Vem do mal. O mal é a vontade contrária à vontade de Deus. O joio são as possibilidades de pecados em nossa vida. Eu posso ter mais trigo ou mais joio. Ou posso dizer, eu posso ser mais trigo ou mais joio. Quando acontece o joio que se espalha pela plantação, enquanto estava dormindo, é que o inimigo semeou o joio. Ou seja, os filhos de Deus, filho da luz, não pode dormir. Tem que estar atento e vigilante. Vigiai e orai para não cair em tentação. O joio e o trigo são muito semelhantes. Quando o fruto aparecer, é que nós saberemos se é de Deus, fruto bom ou não. Quem deseja tirar o joio não é Jesus, são os empregados do Senhor, são os impacientes. Jesus é paciente, misericordioso, compassivo,
benigno, sempre inclinado a perdoar. Então, não podemos tirar o mal a todo custo. Deus é maior que o julgamento humano. Deus espera que o trigo seja maior em nós. A paciência de Deus, o trigo tem mais poder do que o joio. Quero dizer, ninguém morre 100% mais trigo. Se o maior em você for trigo, o maior vai para Deus. Se o maior em você for joio, teremos então a ausência de Deus. Precisamos ter amor na correção. Não são os horrores que destroem as famílias, mas sim a falta de amor, de interesse pelo outro. Trevas é ausência de luz. Mal é ausência do bem. Morte é ausência da vida. Meus irmãos e minhas irmãs, não podemos dormir. Vigiai e orai. Aqui vai uma história para melhor compreendermos a parábola do joio e do trigo. Uma criança de uma tribo indígena estava fazendo algo muito ruim. Era uma atitude má diante dos outros. Seu pai viu o ocorrido. Depois lhe chamou a atenção. A criança disse: "Pai, você viu eu fazendo as coisas erradas e permitiu por quê?" O pai respondeu: "Filho, dentro de ti tem 2 lobos. Um é o lobo do mal, o outro é o lobo do bem. Eles travam luta entre si diariamente. Desta vez, o lobo do mal venceu em você. Mas, pai, nesta luta, qual lobo vai vencer esta batalha definitiva?" Resposta do pai foi: "Vencerá aquele que você decidir alimentar mais em sua vida. Este vai ganhar." Alimenta o lobo bom, o lobo do bem que está em teu coração. Assim o amor vencerá. Meu irmão e minha irmã, diga comigo: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o dono da minha vida. Jesus, vida minha, traz para minha vida paz. Eu vos abençoo com as bênçãos que vêm de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.